Olá, meus amigos leitores, que saudade que eu tava de vocês. Nossa, gravar isso aqui é bom demais. Eu prometi pra vocês, e se você não sabe por que esse ano tá com poucos vídeos, é porque no ano passado eu gravei tanto que o YouTube não conseguiu distribuir. Então esse ano eu dei uma pausa para cuidar da minha vida, e se você não sabe dos detalhes, vou deixar no card para vocês a retrospectiva que eu fiz comunicando essas diferenças. Então esse ano eu tô trabalhando um pouco menos, tô focando um pouco mais na minha carreira. Eu falei para vocês que eu tinha 3 grandes projetos para esse ano e um já foi. Ó, que coisa boa. Já tive o primeiro grande projeto concluído, foi difícil, mas estamos aí. Se você quiser saber dos detalhes, só chamar em particular que eu te conto. Bom, hoje nós trazemos para vocês aqui, cadê? O livro 3 do Solo Leveling. Eu quis abrir o ano com esse livro, porque além de eu gostar bastante dessa obra, tá no hype e eu tenho uma surpresa para você no final desse vídeo. Você vai saber quando chegar lá, então vai ter que ficar até o final do vídeo. Lançado em 2016 pela editora New Pop, esse também com 10 capítulos, 406 páginas, um calhamaço gostosíssimo de ler. Peguei para ler no começo, no finalzinho da manhã, já terminei, assim como o meu amigo Edson, forte abraço para você. Também engoliu o Solo Leveling, leu o livro na tarde inteira. É muito gostoso quando você se identifica com uma obra, né? E agora saindo animado, nossa, o pessoal tá amando. Eu li tanto a novel quanto o manhwa, que é a parte animada, assim, a parte gráfica, né, como se fosse um quadrinho, quanto o anime agora que está saindo aí na animação pela editora 3, a artista finalista, né, 3A, muito bom, estúdio, muito bom. Esse daqui vai comprar ali exatamente onde acaba o livro 2. Se você não viu os resumos do livro 1 e 2, eu vou deixar no card para vocês o livro 2. Tá aqui, exatamente quando acaba esse, já emenda nesse daqui. E inclusive, ele vai compor no final da novel 4, quem lembra bem, as novels são divididas em 14 etapas, do capítulo 6 em diante, e aí no final da novel 4 ele começa a voltar a contar os capítulos por semanal, foi como o Chogong começou a lançar, então ele vai até o capítulo 107, ok? No finalzinho eu falo um pouco mais sobre essa questão dos números, e no episódio do anime, segunda temporada, capítulo 8. O 8º episódio da segunda temporada vai finalizar exatamente no final do livro, que eu já vou contar sobre ele também. Essa história do Solo Leveling, ele vai falar um pouco sobre o Isekai. Para você que está fora dos termos japoneses, aqui nós falamos de todas as culturas. O Isekai é justamente um mundo mágico onde um ser humano vai parar naquele lugar estrambólico. Como se fosse ali o Digimon. Você lembra quando você era criança? Que você ia para o mundo mágico? Você não, nós íamos com os protagonistas, né? Iam parar no mundo digital, e lá era totalmente diferente. O Isekai é essa história de você ir parar no mundo mágico. Com a caverna do dragão. Eita, agora eu desenterrei. As crianças vão olhando para a partição parar no mundo mágico. Então aqui no Solo Leveling acontece o oposto, o mundo mágico vem parar aqui. Então essa inversão de valores dentro da cultura coreana, ela vem assim no todo. Inclusive o sucesso dessa obra se dá porque o nosso protagonista, ele é um herói ali, meio anti-herói, como se fosse, por exemplo, do Dragon Ball, um Vegeta. Imagine se o Vegeta fosse o protagonista do Dragon Ball, será que seria melhor do que o Goku ou não? Então se você quer essa dúvida, é exatamente isso daqui. No Solo Leveling, o nosso protagonista é um Vegeta. Ele não mede escrúpulos, ele não é uma pessoa má, mas ele não mede escrúpulos para cumprir os seus objetivos, seguindo totalmente a política do Maquiavel. Se você quer saber o que são essas políticas, eu tenho os 2 livros aqui no canal, vou deixar no card à medida que a gente for conversando, muito bom esses livros aqui, vale a pena você conferir sobre essa questão política e como é que os protagonistas começam a agir dentro dessas histórias, beleza? Vamos lá, no final do livro 2, ele recebe os itens mágicos lá, e um deles é a Caixa Amaldiçoada. Quando ele pegou o item da Caixa Abençoada, ele recebeu uma chave para entrar no Castelo Demoníaco, onde ele está no final do livro 2. E agora ali, depois de derrotar ali os seus inimigos ali, no caso o Vulcan no andar 50 e o Meta no andar 75 e cumprir os 10.000 almas, ele tem simplesmente a chave, ele pode abrir ali a Caixa Amaldiçoada. Quando ele abre, ele recebe uma chave negra, essa chave, para quem quer saber do que continuação, é da masmorra dupla. Lembra que quando ele começa, ele recebe o sistema através da masmorra dupla, então ele pega a chave para voltar para lá e eu não vou falar mais nada. Só que você saber que ele vai voltar para enfrentar aquela estátua gigantesca lá já é o hype total. E ele também recebe ali o pergaminho da água da vida. Olha que interessante. Essa água da vida, essa água sagrada, é um pergaminho que cura qualquer doença. E aí você que é muito fã da obra sabe que a mãe do Jinru, ela está no sono eterno. Quando esse Isekai veio parar no nosso mundo, a mana, a magia, foi distribuída para todos. Alguns mais e outros menos. O pai do Jinru, que você já deve ter visto aí no livro anterior, ele simplesmente recebeu uma grande quantidade de magia, então ele é um ranking mundial, um dos poucos rankings mundiais, tem os rankings nacionais, os rankings mundiais, vou falar isso mais à frente nos outros livros. E a mãe dele sofreu porque não conseguiu absorver essa mana e ficou no sono eterno. Então o Jinru, para poder manter o sustento no hospital da mãe dele, ele virou um caçador, e no caso ele era o mais fraco. Quem leu do livro 1, aqui para vocês também, já tem no card aí o livro 1, que é a introdução da obra, né? Bom,
ele tem a cura, ele pode conseguir essa cura, é um item que ele deseja bastante. E agora ele tem ali a receita para fazer isso, e o primeiro ingrediente é a água sagrada que ele pegou com o Vulcan no andar 50, derrotando esse aristocrata. Já vou falar um pouco sobre essas posições dos demônios aqui no Castelo Demoníaco. E ele pegou a árvore do mundo, que foi contra o Metal no andar 75. Então falta pouco para ele construir, porque dentro do pergaminho da água sagrada, que agora ele está em mãos, ele sabe que são 3 ingredientes, então vai faltar um. E claro, obviamente vai estar com o Baran, que é o vilão final dessa torre demoníaca, que eu já vou falar sobre ele. Mas aí a gente vai adiantando. Ele, ao vencer o Metal e o Vulcan, ele bota todos os pontos em inteligência, porque ele precisa de inteligência para poder controlar mais sombras e ter mais mana. E a primeira vez, a partir de agora, ele começa a superar os pontos de força, porque até então, para quem lembra bem do livro 2, ele queria ser um caçador, um assassino, um guerreiro. Ele não queria ser mago, e ele se tornou mago porque ele quase foi derrotado por magos. Então ele é um mago extremamente poderoso, é um mago bombadão. Um mago fisioterapeuta. Bom, ele não consegue subir mais na torre, ele para no 75 justamente porque o calor é insuportável e ele não consegue mais compreender a mana dele, não consegue mais ficar se curando e levando dano ao mesmo tempo, então ele decide que tem que sair pela segunda vez. Lembra que na primeira vez ele derrotou o Cerberus, agora tem que sair pela segunda vez para recompor, e ele agora está morrendo de pressa, porque ele quer derrotar o Baran e pegar o último elemento. Quando ele sai, ele entende que ele não consegue mais, com o ranking que ele está, o ranking enfrentar raids mais fortes e evoluir os seus poderes. Então ele pede para a associação para fazer um reteste. E na associação tem várias pessoas fazendo esse reteste porque as pessoas não querem aceitar seus rankings baixos. E ele é mais um desses ignorados. Só que o Bayek, lembra que o Bayek é da Tigre Branco, ele percebeu que existe algo diferente no Jinru, porque ele desafiou ele depois que ele salvou o pessoal no livro 2, e aí você vai ter que ver o vídeo do livro 2 para saber dessa história, né? Só que o Choi Jong, que é o coreano mais forte, que ele é o caçador rank S de fogo, dono da guilda Hunter, também quer recrutar o Jinru, porque ele já percebeu que existe alguma coisa diferente com esse homem, que ele sai vivo de todas as guildas, todas as raids e simplesmente todos os sucessos. Ele percebeu que alguma coisa tem. Quando o Jinru vai lá fazer esse reteste, a máquina dá pau, buga e simplesmente não consegue ler o poder dele. Por quê? Porque a máquina, ela regula até o nível A. Quando fica incompreensível, eles catalogam como rank S. Então, do rank A para cima, pode ser S, nacional ou mundial. E o Jinru está nesse patamar de incompreensível que a máquina não consegue ler. É acionado ali o Golgun Rei, a primeira vez que ele aparece na obra. Ele é o presidente da associação, porque dentro da Coreia existem as guildas que vão controlar as raids, e o presidente da associação, a associação no caso, é quem coordena, quem bota ordem na casa, quem bota as regras, simplesmente para não ter um mais forte do que o outro e ter classe. E ele é um senhor de 80 anos, e para quem sabe que ele é, já está apaixonado. É um grande personagem na ordem, e o objetivo dele é trazer equilíbrio dentro da Coreia e, quiçá, no mundo. Então ele chama o Jinru, ele entende que o Jinru é um rank S já, eita, caçador forte. E ele chama o Jinru para fazer parte da associação, de modo que o Jinru não aceite nem a Tigre Branco com o Bayek e nem a Hunter com o Choi Jong, porque senão ele vai desequilibrar os poderes na Coreia. E o Jinru fala assim, não, cara, não, obrigado. Se eu for para a associação, eu não vou poder lutar, e eu quero lutar. E o Gohan achando que ele queria dinheiro, ó. Ele fica impressionado, fala assim, pô, se eu fosse um pouquinho mais jovem, eu queria lutar com esse job junto das raids. Então ele simplesmente vai embora dali, porque o presidente fala para ele que o rank S não pode ser divulgado assim de qualquer maneira, então ele fica como rank E ainda, até que ele simplesmente faça toda uma comitiva ali para aprovar o rank S. O rank S não é aprovado só por poder, as outras guildas também têm que aprovar o rank S. Então ele vai para casa e fica procurando algumas raids para ele poder cumprir, só que a raid de rank C simplesmente não faz com que ele suba mais de nível. Ele leva os soldados para raid de rank C, mas ele não sobe mais de nível. Só que ele nunca foi numa raid de rank A, ele não sabe se ele é capaz de suportar uma raid de rank A. Então ele se cadastra como minerador numa raid de rank A da guilda Hunter. E ele começa a trabalhar minerando com a picareta lá, e os caras ficam doidos, porque ele trabalha 3 vezes mais rápido que os outros. Na hora do almoço, ele simplesmente quer dar uma fugida, esse é o plano dele, e ir lá visitar o boss. Quando ele está minerando, sai o pessoal da guilda Hunter, e na guilda Hunter tem 2 rank S, o Choi Jong e a Chai Hein. A Chai é simplesmente a mulher mais linda da obra. Ele tinha aquele crush com aquela rank B lá que vazou, aquele healer, né? E quando ela passa por ele assim, eles estão lá esperando o horário do almoço, o Jinru já quer dar uma fugida para visitar a sala do boss, ela simplesmente percebe que existe alguém com a mana diferente, mas ele se esconde e ela não vê, ela só percebe, mas fica assim abismado, querendo procurar, cismado, para outra palavra correta, cismado. Bom, acontece, ele vai na sala do chefe, quando ele tá lá, que ele fica doido para dar uma espiada na sala do chefe, quem aparece?
a Cheyenne. Nossa, é impressionante essa conversa entre eles. Ele fala, não, só me perdi aqui. E ela fala, esse cara tem uma coisa de diferente. E essa coisa de diferente, eu vou deixar essa reflexão de qual é a diferença que você tem dentro de uma sociedade onde todos possuem atributos e habilidades que podem ser evoluídas. Você não é um solo leveling, mas você pode vir a ser evoluindo as suas habilidades. E como é que você ter uma habilidade que ela é diferente dos demais, mesmo no mundo onde todos são iguais? Eu vou deixar esse pensamento do short para vocês, justamente da Cheyenne, que é uma alto rank S, conseguiu perceber no Jin-Woo. Essa parte é bem interessante. Então ele fala, não, só me perdi, vou voltar pro meu trabalho. E ele, poxa, tá doido pra entrar naquele boys ali. Acaba a mineração, ele recebe o dinheiro dele, fica chateado de não poder entrar. Ele queria conhecer como é que era a guilda de uma chefe, um boss de rank A. E o cara fala pra ele assim, o chefe da mineração, olha, eu gostei muito do seu trabalho, você podia trabalhar com a gente. Ele, não tem interesse não. Ele, não, tá aqui, eu pago o dobro, o triplo, mas eu quero que você venha. Ele, não tem tempo não. Mas vem só amanhã, então me dá só mais um dia. Amanhã a Hunter vai entrar numa guilda rank A de novo. Eu digo, rank A, eu quero, eu venho. Muito engraçado essa parte. Simplesmente, ele aceita ir novamente no dia seguinte para outra raid. Quando ele chega lá, existe um líder de rank A chamado Soaking-Ho. Esse Soaking-Ho, ele é um tanque, ele aguenta porrada de rank A e ele tá lá para querer galgar dentro da guilda Hunter uma posição de liderança. E ele tá com alguns soldados ali, uns healers, os magos e tal, tá toda a trupe pronta para poder entrar e derrotar essa guilda de rank A. Só que o carregador que carrega os materiais, as mochilas, os mantimentos, faltou. E esse Soaking-Ho, que é o líder rank A, ele vai lá na mineração e fala, galera, libera um cara aí para mim só para carregar a carga. Aí o Jin-Woo, eu vou. Aí o pessoal, não vai, você vai dispersar a sua vida por causa de dinheiro. Uma outra reflexão de solo level para você que vai ficar no short, hein? Desperdiçar a sua vida por dinheiro. O que será que ele quer dizer com isso? Vou deixar no short para você pensar sobre isso. E o Jin-Woo vai. Quando eles entram, eles percebem que a guilda, a raid, ela foi medida um pouco errado, e ela não é um rank A, ela é uma alto rank A, quase um rank S. E aparece 22 orcs para destruir esses soldados. E Jin-Woo fica meio furtivo ali, meio para trás, só carregando os pesos. Só que os soldados de rank A do Soaking-Ho não conseguem derrotar eles. Então o Jin-Woo ele fica invisível, quem sabe essa habilidade dele, em alta velocidade, dá pequenos danos nesses orcs para que os demais consigam matá-los. E essa parte é bem impressionante do que ele faz, é que ele sobe 3 níveis só de fraturar esses pequenos orcs. Olha que engraçado. E o livro vai contar aqui que ele acaba nesses fraturamentos leves, matando 13 deles. Fraturamentos leves, você vê como o bicho é poderoso. Então ele incapacita para que os soldados possam terminar de matar. O Soaking-Ho, ele percebe que ele não tem poder suficiente para derrotar o restante da raid e ele decide, junto do grupo, ir embora. Ele fala assim, olha, vamos agir de sabedoria, né? A gente não dá conta disso daqui, a gente teve sorte nesse momento aqui, mas vamos embora. Quando eles vão embora, a barreira, acontece uma barreira, é feita uma barreira, eles não conseguem ir embora e aparece para eles mais 51 altos orcs. E é dito aqui no livro que esses altos orcs são os mais fortes soldados, mais fortes inimigos de rank A. Nossa, aí os caras não dão conta não. Então eles são presos, subjugados e são levados para a presença do líder da raid do rank A, que é o Kar-Galgan. No meio do caminho ali, eles assim, meio amarrados ali, os orcs ao redor, o Jin-Woo só assoviando, assoviando Patience do Guns N' Roses, para quem conhece a música, é muito bonito, me dá um momento de paz. Eles falam assim, Jin-Woo, tá aqui uma cartinha, tá aqui minha despedida, tá aqui meu item, entrega para minha mãe, para minha família, para meu tio, para o papagaio. No momento a gente vai criar uma confusão, você vaza daqui e chama os chefes da guilda porque nós vamos morrer. Todos nós vamos nos entregar aqui para que você se salve e eles possam derrotar essa raid. O Jin-Woo fica com o coração meio pesado e ele aceita porque ele quer esconder a verdade que ele é um rank S. Quando eles chegam lá, o Kar-Galgan já começa, né, humilhando os humanos e começa a atacar o Soaking-Ho. O Soaking-Ho, por ser um tanque, ele leva dano, mas ele aguenta. E esse Kar-Galgan, que é o líder ali, ele tem 4 generais. E um dos generais começa a bater nele, até que o Jin-Woo fica com dó, usa a mão do soberano e joga o bicho lá no teto. O Jin-Woo chega bem pertinho dele e fala assim, olha, a guilda da raid é sua, não tem nada a ver com isso, mas você me permite derrotar todos eles aqui assim, de boa? O bicho todo machucado olha assim, uai, tu deixa, se você permitir eu derroto, se você não permitir eu vou ficar na minha, ele calado, ele assoviando ali a peixes no fundinho. Não, por favor, me ajuda, me salve a todos nós. Quando o Jin-Woo tem a permissão, quando ele recebe a permissão, ele só diz uma palavra, saiam, e todo o exército dele sai e começa uma guerra assim, generalizada. É muito bacana essa parte. Os soldados do Jin-Woo começam a derrotar os outros soldados do Kar-Galgan e os líderes, os cavaleiros do Jin-Woo, os generais, começam a derrotar os outros generais e o Jin-Woo lutando com o Kar-Galgan. Essa luta é bem impressionante no anime, você viu ela bem animada aí, já saiu esse episódio.
E o Kagagan começa a usar sopro de dragão de várias direções. Essa parte do sopro do dragão é bem legal, porque quem lembra do Barão, do Barão é o inimigo agora. Quem lembra do Arantes, já vou lembrar o nome dele. O Arantes mesmo, o último vilão, o vilão final da obra do livro 8. Esse vilão é bacana pra caramba. Antares, lembrei, eu estou vestido até em homenagem ao Antares hoje. O look dele é mais ou menos esse, achei bem legal lembrar dele. Enfim, Jinru derrota os inimigos e no meio da luta ali, ele não consegue perceber o que estava acontecendo com os outros times e o que estava acontecendo fora, porque ele estava focado, porque esse carregador ele era bem forte. Mas o que aconteceu foi que a Chain, ela pesquisou quem era Jinru, e ela descobriu quem ele era, que tinha feito um reteste, que ele provavelmente tinha sido um rei despertar, e ela foi lá na raid atrás dele. Quando ela vai entrar, quando ela vai lá na raid, ela percebe que não levou nenhuma arma e pede pro minerador, me peça uma picareta aí. E ela começa a destruir os altos orcs com picareta. Quando ela entra, que vê aquele monstrão lutando, e ela começa a ver que são soldados de rua, ela fica perplexa. Acontece que o vice-líder da associação também estava atrás do Jinru, o Jin Sheol. E o Jin Sheol, ele, para quem já leu as obras, sabe que ele vai ser o futuro líder, mas eu não vou contar porquê, você vai ter que assistir. Ele simplesmente também vai lá, porque ele, além de perseguir o Jinru, né, que ele saber o que ele está fazendo no nosso futuro Rank S, ele vê que a medição do portal está totalmente errada e manda avisar a Hunter também. E ele entra para poder ajudar. Aí quando ele vê toda a guilda, assim, toda essa parte lá, os soldados do Sokinhu, a Chain e o Jin Sheol, eles veem o Jinru nessa luta frenética e eles falam assim, caramba, esse bicho é anormal. Tanto que no final dessa batalha, quando o Sokinhu vai reportar o que aconteceu no seu relatório para o líder da Hunter, o Choi Jong, e o Choi Jong, ele era orgulhoso por ser o mais forte da Coreia. Ele pergunta assim, né, pro Sokinhu, quem é o mais forte, o Jinru ou eu? E ele, sem com medo de responder, é muito engraçado essa parte do livro, assim, pô, se eu responder que é ele vai ficar com raiva de mim, né? Ele fala assim, olha, o senhor, me perdoe, mas o senhor sendo o chefe supremo todo poderoso, você consegue, eu não sei, de repente você consegue derrotar uma raid de alto ranquear sozinho? Eita! Jinru, então, ele passa a ser o mais forte da Coreia nesse momento. Acaba a guilda, acaba a raid, o Jin Sheol escolta o Jinru até a saída para que ninguém possa ir em cima dele. O Jinru ali tentando pegar uma sombra aqui, uma sombra ali, pega alguns generais, pega a sombra do Kagagan, ele vai dar o nome de Feng, e o Feng é o primeiro soldado de elite de Jinru. Olha, não tinha um soldado de elite, isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco quando ele voltar para a Torre Demoníaca, o que acontece com isso. E ele simplesmente vai embora, e quando ele passa pela guilda do Sokinho, o pessoal fala assim, poxa, obrigado por nos ajudar, obrigado. Ele, obrigado não, tá aqui, ó, devolve o pertence a todos eles, vocês podem pessoalmente se despedir dos seus familiares. Nossa, essa parte é bem bonita. Bom, no dia seguinte, junta-se a líder o Baek, o líder da Tigre Branco, o Choi Jong, líder da Hunter, e o Gogun Ren, da associação, para fazer a avaliação do Jinru. Quando o Jinru chega lá na associação, tá tendo uma entrevista, uma fuzuê lá, cheio de repórter, porque existe um ator que ele se descobriu ranquear e ele quer simplesmente usar a fama do ranquear para esconder a podridão das coisas que ele faz por debaixo dos panos, e tá aquela bagunça toda lá de fama, e o Jinru tá querendo passar para fazer o teste e os caras estão fazendo um fuzuê lá. Quando o Gogun Ren chega e dá autoridade para o Jinru e mostra que o Jinru é alguém muito mais importante do que aquele ator fica cismado. Mas de qualquer forma o Jinru entra para fazer o seu teste, o ator fica lá fora fazendo sua baguncinha, e o Jinru, na hora do teste, na frente dessas pessoas de relevância do ranking das associações e dos altos guildas da cidade, fala assim, você mostre seu poder para nós. O Jinru mostra uma sombra, um soldado ralé lá, um soldadozinho qualquer do Iggs. Ele fala, esse aqui que eu consigo fazer. Os caras, não, nós temos um relatório que você consegue emitir muito mais sombra do que isso. Ele, poxa, que pena. Aí o Jinru solta 100 sombras que lotam o local, todo mundo fica abismado. E ele fala assim, dessas 100 aí eu consigo mais 100 e mais algumas. O bicho uma hora é humilde, outra hora é exibido no talo. Muito engraçada essa cena. E o presidente da Baek fica assim, caramba, ele tá mais forte do que estava antes do que eu encontrei com ele. Mas calma que ele ainda vai ter uma conclusão interessante. O Jinru é aprovado, recebe sua carteirinha e vai embora. Quando ele tá saindo, o líder da Baek, o líder da Tigre Branco Baek e o Choi Jong, o líder da Hunter, nós precisamos conversar com você, porque ele quer recrutar, os dois querem recrutar para poder pegar o Jinru. Não dá, não tem tempo, não tem um minuto para conversar com vocês. Qual que é a pressa dele? A mãe dele tá no hospital, morrendo, e ele precisa terminar o Castelo Demoníaco para poder salvar a mãe dele. Ele não tem um tempo, eu quero ir embora. Na hora que ele sai, a gente entende que aqueles repórteres estavam lá em nome daquele ator de ranquear, num anime, ficou assim,
uma coincidência gigantesca daqueles reportagens exatamente na mesma hora. Mas no livro você conclui que o Gol Gun Hei fez de propósito, ele marcou aquela entrevista para aquele ranquear, sabendo que o Jin-Hu ia sair do 10º rank S do Japão. Então todos ficam alvoroçados com essa notícia e querem filmar o Jin-Hu. O Jin-Hu sai em rede nacional. Engraçado que a irmã dele liga para ele na hora, ele atende rede nacional, telefone, oi irmã. E aí todo mundo fica sabendo quem é a irmã dele, e todo mundo na escola da irmã dele fica sabendo que ela tem um irmão rank S. Cara, essa parte é bem engraçada aqui no livro, é bem interessante. Bom, o Jin-Hu, ele olha aquela multidão assim, e o Baek fala pra ele assim, ó, vem cá, vou te botar no meu carro aqui, vou te salvar, vem cá, meu parceiro, meu amigo, ele não pode deixar comigo. Ele bota o gorro e desaparece. Ele vai numa velocidade tão grande que até para um humano, assim, um cavaleiro, um soldado que não seja um mago, é rápido, e o Baek fica em estado assim, de frênese, de fera. Quem sabe que é o poder dele, que é o poder de fera, porque ele não conseguiu ver o poder, e ele conclui que o Jin-Hu simplesmente é um personagem que evolui aos poucos. Quando ele chega em casa de noite, ele começa a pesquisar na internet sobre o Jin-Hu, e ele encontra a primeira postagem do Jin-Hu no hospital. Quem lembra lá no livro 1, hein, quando ele acorda no hospital depois da masmorra dupla, ele escreve uma postagem na internet perguntando se alguém tem visão do sistema como ele tem. E o Baek aqui faz uma conexão lá no livro 1, porque ele encontra essa mensagem na internet e ele associa e pede para um funcionário dele olhar quando foi que o Jin-Hu acordou. O Jin-Hu acordou exatamente naquele dia e naquela hora os dados dos hospitais casam com os dados na internet que ele postou. Então ele conclui que o Jin-Hu é um personagem que tem um sistema e que evolui gradualmente. Olha, já estão começando a revelar algumas coisas aqui do livro. Essa parte é bem interessante. Jin-Hu vaza dali e vai direto para um leilão de armas. É um lugar onde você simplesmente compra armas, compra itens mágicos, ele quer comprar armadura, algum item que seja proteção de fogo. Ele quer vender o Orbe da Avareza, que é um item que ele pegou lá no Castelo Demônico na segunda vez que ele subiu no livro 2, que dá 100% de mana. 100% de ataque de magia. O Jin-Hu não usa esse ataque de magia porque o ataque dele não é de magia, sim de suporte mágico, onde ele cria sombras. Mas ele pode dar o Orbe para sombras. Imagina isso na mão do Feng, hein? Já vou te contar porque ele fez isso. Quando ele vai comprar as adagas, quando ele vai comprar as armas, as roupas, ele percebe que é tudo muito caro, muito caro. Então ele tenta vender os itens dele. E quando ele vai vender um item bem fraco, que ele compra dentro do sistema, ele abre o sistema, tira um item que custa, vamos fazer um número simples para entender, 100 reais aqui, ele vai vender lá por 10 mil, e fala, caramba, aqui é tão baratinho, aqui é tão caro. Então ele começa a fazer dinheiro vendendo os itens, comprando no sistema e vendendo no mundo real. É bem legal essa parte. O Jin-Hu então vai para casa, conversar com a irmã e avisar para a irmã que ele vai ficar uma semana fora porque ele vai voltar para o Castelo Demoníaco. Quando ele está lá com a irmã, aparece o Yu-Jin. Yu-Jin, meu amigo, preciso de você, eu fui expulso de casa. Calma, que história é essa? Como é que você foi expulso de casa? Ele contou pro pai dele que ele é o líder da guilda e que o Jin-Hu agora é Rank S, ele viu no noticiário, e o pai dele aceitou então que o Yu-Jin seja o novo líder da guilda. E expulsou ele de casa porque disse que macho, homem, tem que saber se virar. Cortou todo o dinheiro dele, todo mantimento, carro, segurança, tudo. Agora se ele é o líder da guilda, ele tem que saber fazer seu próprio dinheiro. A ideia do pai do Yu-Jin é se proteger tendo uma guilda de rank S, porque ele entende que o dinheiro é algo, um bem finito, um bem que tem que ser consumido com sabedoria e que ele não traz a proteção dentro de um mundo mágico que possivelmente no futuro vai entrar em colapso. Olha como o pai do Yu-Jin é inteligente, né? Ele já está prevendo os aumentos das raids e o aumento dos inimigos, então ele sabe que algo de ruim vai acontecer. Então simplesmente ele quer ter essa raid e o Jin agora consegue ter a permissão, porque ele tem o Jin-Hu como o rank S na equipe dele, mas ele é expulso de casa. Mas o que aconteceu de verdade? Ele mostra aqui no livro, que isso ainda não mostrou no anime, provavelmente não vai mostrar, porque só mostrou o pai dele doente, que ele simplesmente adquiriu a doença do sono eterno por causa do Jin-Hu. Jin-Hu, por ter contato com o Yu-Jin, está transmitindo mana para o Yu-Jin e transmitindo mana para o pai. Como o pai não teve acesso a tantas manas assim, por ser uma pessoa rica, então ele não fica muito próximo dos caçadores, ele está adquirindo a doença do sono eterno igual a doença da mãe do Jin-Hu. Então ele quer se afastar do Yu-Jin para que o Yu-Jin possa, além de se desenvolver, também que ele não morra. Essa parte é bem interessante porque somente aqui que é contado o que acontece com isso. Achei bem legal essa parte. Porque justamente a gente começa a ter uma noção dessas outras coisas que não tem no anime, nem no manhwa tem isso daí, pra você ver, né? Só lendo o livro, que você vai ter os dados secretos. Enquanto isso, no Japão, aí, pra quem tá assistindo o anime, talvez seja um pouco confuso, porque o anime se passa no Japão. O livro se passa na Coreia, e aqui nesse livro o Japão é um dos grandes vilões. Os Estados Unidos é um vilão, mas o Japão é um vilão muito maior. Aqui o Japão é inescrupuloso. O Japão é o país que tem mais caçadores, ele tem 21 caçadores, e tem um caçador que é um rank nacional. Ou quase, né? Pelo menos aqui é dito que ele é um alto rank S. O Japão quer dar um golpe. Existe a Ilha Jeju, que no anime já foi citado algumas vezes, e nós vamos falar sobre a Ilha Jeju no próximo livro. É uma ilha que teve um portal de rank S, e essa ilha é de domínio da Coreia. E esse portal de rank S já foi feito 3 incursões, e a Coreia não conseguiu vencer e perdeu alguns rank S inclusive nesse portal.
No Japão tem um cara chamado Matsumoto Shigeo, e esse Matsumoto ele quer fazer uma incursão naquela ilha. Qual que é a estratégia dele? Vamos levar todos os soldados japoneses para lá, no caso os 9 Rank S, e nós vamos dar suporte para eles. Eles ficam de isca, nós vamos dar suporte para a gente matar aquela ilha. Mas a ideia é deixar os 9 coreanos morrer, eles tomarem posse da ilha e tomar posse da Coreia, porque o Japão quer dominar o mundo aqui dentro do livro. E a estratégia deles é uma estratégia maligna. É engraçado que quando tem um personagem que vai lá, é o Goto Ryuji. O Goto Ryuji é um personagem bem interessante, nós vamos falar dele no próximo livro. Mas o Goto Ryuji, ele simplesmente ele mostra que é uma coisa boa para a Coreia, e o Gugu Ren acata. Ele fala assim, e se de repente vocês estiverem lá e vocês fugirem, como é que ficam meus soldados? E se simplesmente vocês abandonarem a gente lá, como é que vai ficar? E o que vocês querem em troca disso tudo? Vão fazer isso de graça pra gente? Bem engraçado, porque o Gugu Ren é bem inteligente e nós vamos descobrir que ele é inteligente nos próximos livros, por que ele é isso. Enfim, essa história da Coreia a gente vai ver no próximo livro, essa história da Coreia contra o Japão, porque esse livro não vai tratar desse assunto, esse livro vai tratar do Jinru voltando para a masmorra demoníaca, a terceira incursão dele lá, e agora é a última e a definitiva. O Jinru simplesmente, ele, antes de sair, deixa com a irmã dele um alto orc. No anime a gente viu que o Yujin dormiu na casa do Jinru porque foi expulso de casa, mas no livro ele dormiu num hotel. O Jinru paga um hotel pra ele e fala assim, vaza daqui, parceiro, você não vai ficar no meu quarto não. No anime ele dormiu no quarto do Jinru e a irmã dele ficou, mas no final ele vai embora e não deixa o Yujin com ela. Jinru, quando volta no Castelo Demoníaco, ele já chega direto no andar 76, da onde ele parou, e ele está no level 80. Olha, o bicho evoluiu bastante, hein? Ele pega o Feng, dá o orbe da avareza. Feng, para quem lembra, que ele acabou de derrotar o Kargalgan, aquele líder mago bipoderoso, ele dá o orbe da avareza com 100% de poder. Esse bicho já era poderoso, um alto rank A, com o orbe da avareza com 100% de ataque. Então, mano, aparecem uns soldados, ele manda um golpe, só mata quase o andar inteiro. De rumo, isso é muito legal. Solta os soldados tudinho e fica só tomando água de coco, assoviando. E ele começa a subir de nível rapidamente, porque esse andar é bem poderoso. Bom, ele divide o time em 6 times de 20. E esse time começa a lutar. Ele percebe, no andar 80, já subiu bastante, né, subiu uns 4 andares, que ele não consegue subir, mesmo derrotando vários soldados. Ele entende que alguma coisa está errada e percebe que alguns dos soldados dele, soldados que não têm líder, soldados mais fracos, começam a morrer primeiro. Ele entende que existe algum inimigo com inteligência que está usando estratégia para derrotar os inimigos dele. E ele vai lá. Esses inimigos têm 3 soldados de alto escalão e um aristocrata. Quando ele derrota os 3, já sobe de nível ali, já fica feliz, e vai derrotar o aristocrata. O aristocrata é uma fêmea e ela implora pela vida. O Jinru fica sentido, alguma coisa no coração dele faz com que ele não mate a fêmea. E nós vamos descobrir isso porque essa menina vai ser a futura nora dele. Eita, eu dando spoiler daqui na cara. Mas isso a gente só vai descobrir no final da obra. Enfim, ele deixa ela viva. E ela fala assim, olha, se você me deixar vivo, eu te dou a permissão para você subir de andar. Cada andar tem um tipo de permissão para ele subir. E esse andar 80 não era só de porrada, ele precisava de alguma permissão. E essa permissão é o rei que tem que dar. Então a Lady Ezil, que é essa mocinha, a rainha demônio, a princesa nesse momento, né, leva ele pro pai dele. E o pai fala assim, você veio na minha casa com esse exército, que audácia. Só que o exército dele é muito mais forte, o Jinru tem um exército muito mais forte que o exército do rei. Ele fala assim, olha, você derrotou o nosso aristocrata Vulcan, e derrotou o aristocrata Metal. E você foi um cara mau, mas se eu soubesse que você era humano, eu não tinha nem lutado contra você. Então agora que eu sei, eu não quero lutar. É interessante porque o rei vai falar que se com um papel, com uma pequena permissão, ele pode salvar as vidas que restaram do povo dele, por que ele vai negar? Isso é interessante, a reflexão eu vou deixar no short, justamente o que está acontecendo na nossa realidade, né? Aqui ele está falando que por um papel ele pode salvar as vidas dos soldados, e hoje a gente vê o contrário, né? Soldados são mortos por um papel. Que inversão de valores, né? Então ele sobe até o andar 87, onde a mocinha vai acompanhando ele, eles vão lutando, e no andar, perdão, ele sobe até o andar 81, ele estava no 80, no pai da Ezil, no nível 87. Tem um castelo, e aí a Ezio vai explicar para ele que cada andar é liderado por uma grande família demoníaca. E essas famílias disputam para ver quem comanda as torres do andar. E simplesmente são famílias inimigas. Ele fala, é inimigo? Então beleza. Dá o orbe, dá pra ver o Fang aponta pro castelo e derrota o castelo inteiro, sozinho. O que sobrou do castelo ali, ele simplesmente manda o Igris e o tanque para poder eliminar os restos dos soldados que sobraram. Ao eliminar esses soldados, o Igris e o tanque voltam e falam assim, mestre, rei, tenho permissão para levar o meu nível? O Jinru, como você levar o meu nível? Os soldados crescem de nível, assim como o Jinru também cresce. Ele fala assim, olha, nós estamos no nível máximo, nós podemos subir de categoria. Então, o Igris agora passa a ser categoria Elite, e o tanque também passa a ser categoria Elite, assim como o Feng e o Jinru. Olha, será que existe algum nível que eu também posso subir de categoria? Eita, spoilerzão! O que será que acontece no nível 100, hein? Vou deixar só a dúvida no ar. É engraçado que aqui, eles vão subindo de andares, e no andar 89,
a Ezio, ela faz uma pergunta para ele assim, fala assim, você, com diálogo, pode resolver esse problema, você não precisa matar os inimigos. E ele fala assim, com diálogo, se eu fosse mais fraco e chegasse aqui no diálogo, vocês deixariam eu passar ou vocês me matariam? Eita, que pergunta, hein? É o que a gente vê na nossa realidade, né? Mas eu vou deixar essa reflexão no short também. Essas reflexões, assim, fora do livro, assim, mais contextualizadas, eu gosto de deixar no short. Bom, Jihu derrota todo mundo a nível Vegeta, assim como eu falei no começo, sem dó, sem piedade. Ele é implacável. No andar 90, ele fala para Ezio, Ezio, daqui por diante eu consigo subir sozinho, pode voltar porque o negócio vai ser massacroso. Ele começa a subir os andares até que chega no andar 100. O 100º andar é o céu, e desse céu ele cai cinzas do céu, e Jihu fica abismado, que o lugar é muito bonito, muito elegante, mas essas cinzas estão num fogo assim tremendo. E ele vê de cima de um dragão o Baran. Baran, para quem conhece, é um monarca, mas até que você não sabe o que é monarca, eu também não vou explicar o que é monarca agora, vou deixar para você explicar nos próximos livros que são os monarcas e os governantes. Mas para quem já sabe, ele é um monarca. Ele chega montado no dragão, e essa cena vai ficar linda, animada, numa espada flamejante de raio. Ele é o monarca das chamas brancas e tem uma espada de raio. E ele usa o poder de fogo, por isso que a torre é pegando fogo o tempo todo. Ele lança um ataque no Jihu e a roupa que ele tem tanca um ataque. Ele fala, opa, esse item era bom mesmo, né? Só que no meio da luta, solta todo o exército do Baran e todo o exército do Jihu, fica aquela luta frenética e eles vão dividir força. Nessa divisão de força, as adagas contra a espada do Baran, Baran lança um ataque de fogo, que queima a roupa todinha do Jihu e o artefato foi embora. O artefato vai embora, ele fica tomando dano tanto do ambiente quanto do inimigo. Então o Jihu tem que acabar com isso logo rapidamente. No embate de força, novamente, o Jihu com as duas adagas e o Baran com a espada soltando raio e fogo, o Jihu, olha, ele tem duas mãos segurando a espada, eu tenho duas mãos segurando a adaga, só que eu tenho a mão do governante. Ele bota a mão do governante pelas costas assim e ataca o Baran de frente. O Baran recebe um dano longo, o Jihu chega por cima dele e simplesmente na hora de finalizar o ataque ele fala assim, eu sou grato por você me ajudar a evoluir. Por você estar aqui. Se você não tivesse, eu não poderia salvar minha mãe, eu não poderia me tornar mais forte. Essa parte é interessante. A gratidão, mesmo no momento de adversidade. Quantas reflexões ele tira de um livro simplesmente de ficção? Olha que engraçado. Derrota o Baran, se torna o mais forte. E a reflexão, que eu vou deixar aqui no final do livro, é justamente porque na última página, eu sempre falo isso no Solo Level, né? Você derrotou o Baran, o Rei Demônio. Você concluiu a missão. E agora ele tem nas mãos o terceiro item. Como é que ele vai fazer? Será que ele vai curar a mãe dele? Será que ele vai conseguir? Se você percebeu até agora, ele não recuperou nenhuma alma que ele derrotou dos demônios, nenhuma alma ele conseguiu coletar. Será que ele consegue no último andar coletar a alma do monarca, a alma de um dragão, a alma dos seus exércitos? O que será que vai acontecer agora? E essa espada relâmpago foi poderosíssima, vai ser jogada fora? E o exército do Baran? O que aconteceu depois que o Baran foi derrotado? Aí, para saber, fica a surpresa que eu falei para você no final do livro. Acaba bem aqui! Derrotou o Baran e agora? Como é que vai acontecer? Isso aqui é um deleite. A editora Panini, depois de um ano que eu comprei na pré-venda, chegou, ó, cheiro novinho, livro 4 do Solo Leveling. Olha quem tá aqui, para quem já sabe é o Bero, né? Livro impressionante, o quarto livro já tá na mão. Se você quiser saber o que tá nessa história, você vai ter que assistir. Deixei o vídeo bem longo para detalhar bastante, ainda assim ficou muita coisa de fora. Vale a pena você ler cada um dos livros. Te espero lá no livro 4 e muito obrigado por mais essa leitura.